O texto que vamos meditar nesta manhã, queridos, está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, os versos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Como o barulho da chuva dá um outro som e nos dispersa um pouco, pedi para o pessoal lá do som só ficar atento, porque o pastor sabe que às vezes ele diminui um pouquinho a voz, né? Então, para o pessoal escutar, né, o sermão. Efésios capítulo 4, os versículos 17 a 24, o texto nos diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale o nosso coração, por instrumento do Teu servo, para que a boca e o meditar seja todos a Ti. E assim a Tua igreja seja edificada pelo Teu Santo Espírito. Não só os adultos, mas também as nossas crianças. Para que possam compreender também, enquanto desenho, a importância de viver uma vida que o Senhor requer de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão dessa manhã é do velho ao novo. Quem éramos e quem somos. Toda virada de ano vem sempre à memória, eu acho que essa foi uma sacada muito interessante, e de fato, creio que Deus inspirou Paulo César Baruch para trazer para nós uma canção que nos lembra dessa passagem de algo antigo para algo novo. Lembra quando ele canta Ano Novo, Vida Nova? Se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Vocês conhecem? E aí, no meio da canção, ele vai dizer: se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. A ideia é mostrar que nós fazemos muitas promessas quando passamos de um ano para o outro. Mas quando chega no final desse ano, que prometemos ser totalmente diferente, o resultado às vezes é pior daquele ano anterior. E porque a gente não consegue concluir os nossos planejamentos? Porque que a gente não consegue de fato viver as promessas que colocamos diante das pessoas e diante de Deus? Por que não melhoramos? E a canção nos chama a refletir sobre isso. Que se nada for diferente, tudo vai ser igual. E isso me faz pensar nesse texto. Quando Paulo olha para a igreja, aos Efésios, e diz: vocês receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Vocês precisam viver desse modo. Contudo, para viverem assim, eu preciso lembrá-los de algumas coisas da velha natureza. Sabe por quê? Porque muitas vezes vocês estão praticando coisas antigas. Muitas vezes vocês que sabem que não devem mentir, estão mentindo. Que não devem furtar, estão furtando. Que não devem falar palavras torpes, estão falando. Ou seja, tem coisas que ainda está como manchas na sua vestimenta nova recebida em Cristo Jesus. Então, se nós não compreendermos a realidade dessa nova identidade que recebemos em Cristo, nós seremos mais dos mesmos. E nós não fomos chamados e não recebemos uma nova identidade para ser assim, mas para refletirmos a glória do Deus
que na pessoa do Espírito Santo habita em nós, por obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo, então, nos chama a olhar para essa realidade. É interessante perceber o contraste que ele usa aqui, porque ele faz isso após os versículos de 1 a 6, do mesmo capítulo, apresentar já a dinâmica da vida cristã, como lemos na liturgia. Paulo, ele diz que nós temos que ter uma mesma unidade. Essa unidade tem que refletir o nosso pensamento. Essa unidade tem que refletir a nossa fé. Essa realidade tem que refletir o nosso propósito, que é um só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Há um só Deus e Pai, Senhor nosso. Mas após isso ele vai dizer, agora você, igreja, vocês precisam viver também os dons que vocês têm recebido em Cristo Jesus. Mas há entre eles aqueles que receberam um dom de ensino para poder equipá-los, a fim de exercer o ministério que Deus também concedeu a vocês, para que vocês sejam perfeitos varões, para que vocês possam amadurecer na fé, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina, mas vivendo no mesmo corpo, sendo membros desse corpo, sendo bem ajustados, crescendo o crescimento que procede do Senhor, para a glória dEle. E aí, antes de falar sobre o modo de viver santo, ele nos lembra, vocês viviam como gentios, mas agora vocês não são mais gentios. Vocês viviam tendo uma velha natureza, mas agora vocês têm uma nova natureza. Por isso, coisas precisam mudar, para que a realidade desse crescimento seja visível na vida da igreja e na prática da fé cristã. Do velho ao novo. E ele então nos leva, em primeiro lugar, a pensarmos quem éramos antes de recebermos essa nova identidade em Cristo Jesus. Veja comigo novamente os versos de 17 a 19. Ele diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam, ao verbo, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Paulo, primeiramente, ele vai falar da centralidade do nosso pensamento. Ele vai chamar a atenção para o coração. E o coração, nós já sabemos que ele é o centro motor da nossa alma, é de onde procedem os nossos desejos. Esse coração, muitas das vezes, ele se encontra endurecido. E a palavra usada aqui por Paulo, no original, é essa. Ele usa uma estrutura de palavras para dizer que o coração, ele muitas vezes se encontra duro, insensível. A palavra usada aqui significa petrificar, tornar-se duro. Você talvez já usou esse ditado. O coração duro, feito de pedra. Não consegue entender. Não já usou? Ele tem um coração duro, feito de pedra. E é isso que Paulo está dizendo. Aquele que vivia na velha natureza, ele tem um coração duro, feito de pedra, que ele não consegue compreender a realidade da vida, que deve ser vivida para a glória do seu Criador. Então, quando ele fala da vaidade dos seus próprios pensamentos, sua ignorância, obscurecidos de entendimento, e alheios à vida de Deus, cometendo todo tipo de impureza, ele está falando desse coração. A fonte central da vida humana, o centro de controle da alma. E perceba comigo como ele fala sobre algo que vivíamos anteriormente. Ele diz que anteriormente, antes de Cristo, nós vivíamos na vaidade do nosso próprio pensamento. Nós sabemos que o pecado afetou toda a nossa capacidade cognitiva de pensar aquilo que é bom e reto. O pensamento é pagão, é fútil, é cheio de soberba, porque não existe capacidade de viver um padrão ético-moral. Por quê? Porque não há verdade nesse coração.
O que há é pensamentos vazios. Quando você vai para Romanos, Paulo fala dos homens que foram entregues por Deus às suas próprias paixões, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, da sua obra da criação, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Esse é o pensamento que não olha para o vertical, pois seus olhos só enxergam o plano horizontal. Pessoas que vivem assim são desprovidas de conhecimento e são consideradas pela Escritura como tolas. Se você for ao Salmo 14, que se repete no Salmo 53, lá você vai ouvir o salmista falando dos tolos que vivem com seus pensamentos em trevas, pois negam a Deus e vivem a pensar e a buscar a vaidade dos seus próprios corações. Essas pessoas não são nulas no sentido de pensar. Não, elas pensam. O problema é que seus pensamentos são frívolos, porque não há pensamentos para Deus, em Deus, mas somente em si mesmo. Pode pensar muitas coisas, que sejam até mesmo interessantes, mas o resultado sempre é futilidade. E isso por conta da soberba do seu coração petrificado, que o leva a correr para preencher vazios, mas no final é vão. É correr atrás do vento, como diz o Eclesiastes, porque não há verdade, logo não há maturidade. E se não há verdade, se não há maturidade, o que há? Futilidade. Sabe aquelas pessoas que têm idade, mas que quando você conversa com elas, e escuta elas abrindo a boca, você percebe que só sai futilidade. Parece que não cresce. E você diz, cresce rapaz, cresce moça, você já tem idade para viver de outra maneira, e você está vivendo dessa forma. Por que não cresceu ainda? E a resposta aqui, porque seus pensamentos não são permeados pela verdade que leva à maturidade. Por isso, a falta de conhecimento que gera maturidade, e com isso, ética e padrões morais que glorificam a personificação própria da verdade, que é Jesus Cristo. Então, no verso 17, Paulo diz, lembram? Era assim que vocês viviam seus pensamentos. Eram fúteis. Mas ele não para por aí. Ele agrava o problema ao dizer, não só tem problema no pensamento, mas o entendimento é obscurecido. Está no verso 18. E essa é a resposta do porquê eles permanecem na futilidade. Porque o entendimento é obscurecido. Há uma cegueira espiritual que é muito pior que a cegueira física. Porque esta, o homem sabe que a tem, mas aquela, o homem vive sem saber, ao menos que é cego. Se você lembrar na cura do cego de nascença, alguns fariseus perguntaram a Jesus, somos cegos? E o que Jesus respondeu para eles? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas por que agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece? As pessoas que têm o entendimento obscurecido, são cegas. Logo, vivem nas trevas. E esses podem pensar até que são sábios, que produzem a ciência e a melhor ciência, até tentando anular qualquer crença religiosa para se realizar somente numa filosofia humana. Mas lembra o que Paulo vai dizer desses que se dizem sábios, lá no capítulo 1, verso 22? Ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Não há conhecimento sem Deus. Calvino vai afirmar algo muito interessante, vai dizer que o conhecimento verdadeiro começa em Deus. Se ele começa em Deus, logo, anulá-lo é se privar do verdadeiro entendimento. Os homens podem demonstrar sabedoria humana, mas no final é vã e fútil. Porque a sabedoria é a personificação de Cristo. Provérbios declara isso para nós.
E a verdade absoluta é o próprio Cristo, como João, no seu primeiro capítulo, faz questão de afirmar. Ou seja, quando isso é ignorado, não tem como ter entendimento. E por isso esse entendimento é obscurecido. Mas ele não para por aí. Ele vai agravar mais ainda. Ele vai mostrar agora o resultado disso. Se o pensamento é vão, se está obscurecido o seu entendimento, qual vai ser o resultado de tudo isso? Verso 19. Comete todo tipo de impureza. Os pensamentos fúteis, o entendimento obscurecido, culminarão em uma redenção total à imoralidade. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução. Não tem mais pudor. Nada impede de fazer o que seus desejos almejam. Quando nós olhamos para essa palavra no original, a palavra dissolução, nós vemos que ela é a mesma usada no contexto de lascívia, ou a disponibilidade a qualquer tipo de um prazer que é contrário a Deus. Portanto, a pessoa que vive nessa espiral, chegará um momento em que não se preocupará em esconder o seu pecado, como fazia lá no início, porque já há trevas em seu pensamento. O entendimento, o pudor, já estão obscurecidos, e o prazer está cada vez mais consumindo a sua alma. O resultado vai ser perverso. O homem casado não vai mais satisfazer com a sua esposa, como fazia no início do casamento, porque para ele agora o desejo vai além do que é praticado dentro do lar. Ele quer novas aventuras. E vai chegar um momento que essas novas aventuras não vão o satisfazer, e ele vai buscar aprofundar muito mais. Ele vai ser descoberto. Mas ele não está nem aí. Porque o que importa não é o que as pessoas pensam sobre ele, mas o que ele quer viver. Porque o desejo o consome e faz dele a realidade daquilo que ele nunca imaginou ser, mas que ele se tornou. Por quê? Porque abandonou aquele que é a verdade. Entendimento obscurecido, os pensamentos fúteis. O resultado disso vai ser uma espiral descendente. Por que pessoas cometem coisas terríveis neste mundo? Elas nasceram assim? Não. Porque elas nunca foram confrontadas ou encontraram a verdade de tal maneira que puderam enxergar que esse caminho era o caminho da destruição. E precisou alimentar a mentira, alimentar aquilo que passou a ser uma prática do furto, alimentar a maldade proveniente da sua natureza pecaminosa. Paulo está dizendo, é essa a realidade. Com avidez, ganância, o desejo excessivo, cometem toda a sorte de impureza. Mas ele diz, esse é o gentio, aquele que está sem Deus, que vive na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecido de entendimento, e é ávido a cometer qualquer tipo de impureza. Essa é a realidade, queridos, dessa sociedade. Tem um sociólogo muito famoso, Zygmunt Bauman, que ele vai dizer que uma sociedade líquida vive na promiscuidade dos seus desejos, sem pudor algum. As roupas, quanto mais curtas, melhores. O que é bonito é para se mostrar. Os homens, quanto mais mulheres, mais ele revela o quão homem ele é, dentro do pensamento cultural da nossa época. Quanto mais sexo, melhor. Viver o prazer, a intensidade disso, traz êxtase. Olha para o valor que é dado para esse período festivo que nós estamos vivendo. Olha as praias, olha as pessoas. Às vezes você tem que fechar os olhos. Às vezes você tem que gritar, misericórdia, arreda-te, Satanás. Não é verdade? Por que as pessoas se permitem a isso? Por que elas vivem nessa degradação moral? Por que as pessoas não estão aceitando aquilo que elas foram criadas para ser? O sexo que foi dado por Deus para ele ser, ou para ela ser.
e querem buscar aventuras fora da realidade criacional. Por quê? Esses são gentios. Os crentes, não, esses não podem sequer pensar nessas coisas. Afinal de contas, quando você vai para o capítulo 5, olha comigo, Paulo vai dizer, no verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Sabe o que está dizendo? Que essas coisas sequer estejam no pensamento de vocês, porque isso não convém ao santo, aquele que foi separado, moldado e transformado para ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Isso não pode estar no nosso pensamento. A vida cristã, queridos, ela é totalmente diferente. Ela não nos leva a ser moldados pela cultura. Ela não nos leva a ser aculturados. Mas nós somos chamados, transformados para ser contraculturais. Esse é o evangelho que nos transformou. Não para sermos como o mundo quer desenhar o nosso caráter, a nossa personalidade, mas como Cristo nos deu ao introduzir em nós a sua identidade. Paulo então está chamando a igreja a parar para pensar sobre isso. Essa mudança da velha natureza, porque ela só ocorre através da verdade que liberta e salva. Logo, nós percebemos que há necessidade de sermos testemunhas desse evangelho e não negarmos o evangelho quando cometemos esses tipos de pecados. Quando aceitamos aquilo que é trazido para nós como algo natural. Paulo então chama a igreja a não se portarem como antigamente faziam, mas pelo contrário, viverem segundo Cristo. E de que modo devemos viver segundo Cristo? Aí ele começa agora o verso 20 a 24, a desenhar esse coração renovado do novo homem. Veja comigo, primeiramente, os versos 20 e 21. Ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Primeiro ele diz que a mente renovada, ela é renovada com o ensino da verdade. Ele diz aqui, vocês aprenderam. O que vocês aprenderam? Vocês aprenderam a essência que é Cristo. Quando a gente olha para a construção dessa frase no original, ela diz que vocês aprenderam a Cristo e não de Cristo. O que isso muda? Isso muda porque é o próprio Cristo que está ensinando. Deixa eu dar um exemplo. Você pode aprender a respeito, por exemplo, de João Calvino. Você pode aprender e saber quem foi esse grande reformador, mesmo que ele tenha morrido. Por quê? Porque os seus ensinamentos estão escritos. Mas qual a diferença em relação a Cristo? Cristo está morto? Não está. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele vivo está. Então, quem nos ensina sobre ele mesmo? O próprio Cristo. E essa ideia da construção grega no texto, ele está dizendo que nós aprendemos a Cristo, ou seja, quem fala é Cristo, quem nos ensina é Cristo. É Ele mesmo que nas páginas da Escritura revela a realidade daquilo que nós devemos ser nele, que nos comprou para viver segundo Ele, moldados para sermos cada vez mais parecidos com Ele para a eternidade. Então, quando Cristo nos torna filhos de Deus, passamos a experimentar a Cristo. Sabemos o que é salvação e a vida de santificação, conforme Paulo também já revelou nos 3 primeiros capítulos dessa epístola. Mas ele não apenas nos fala sobre o que nós aprendemos, ele vai falar também do que nós ouvimos. O que nós ouvimos tem um conteúdo. Que conteúdo é esse? Cristo. Ou seja,
Vocês ouviram sobre Cristo. O mestre e o conteúdo é Ele mesmo. Na vida cristã, é sobre Ele que aprendemos. As escrituras de Gênesis a Apocalipse falam dele. Cristo é o conteúdo que devemos ouvir continuamente para não voltarmos a práticas pagãs. E quanto mais desse conteúdo aprendermos, mais parecidos com Ele ficaremos. E mais negaremos os desejos da carne. Para viver segundo Cristo. Mas Paulo também diz que, além de aprendermos e de ouvirmos, nós também fomos ensinados. Agora Jesus Cristo, além de ser o ensinador, o conteúdo, Ele também é o ambiente que o ensino é dado. Tudo isso porque Ele é a verdade encarnada. O caminho, a verdade e a vida para os escolhidos de Deus. Cristo, Ele imprime no coração do homem tudo aquilo que ele deve ser. Cristo imprime no coração do homem a sua própria identidade. Por isso que em Atos é revelado para nós que nós não pertencemos a nós mesmos. A partir do momento que fomos comprados por Cristo Jesus, nós não pertencemos a nós mesmos. Não tem isso do meu corpo e minha regra. É aquilo que é a vontade de Deus, é a regra de Deus para ser vivido e testemunhado com o meu corpo, com o meu pensamento, com as minhas ações. E esse é o grande contraste entre os ímpios e os justos. Opostos sem comparação alguma, por isso não somos mais os mesmos. A conversão nos fez lançar para fora as vestimentas antigas, para no lugar recebermos a nova. O texto diz, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Por isso que aquele que se diz crente, mas vive em sua impiedade, achando que não tem nada a ver, ainda continua cego. Mas há um alerta. Saiba que o resultado é julgamento. E isso independe da sua cegueira. Não cabe uma vida como a dos ímpios para o crente. Por isso a Escritura continuamente nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, só por intermédio da consciência, da culpa do pecado, do abandono, conheceremos a Cristo. Assim como o autor aos Hebreus disse, sem paz e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha aqui que Paulo, com mais ênfase, afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 3 a 8. Abra sua Bíblia, grifa esse texto se não está grifado na sua Bíblia. Anote isso depois na sua casa. Faça um quadro e coloque isso estampado na sua parede. Olha o que ele vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 8. Muitas vezes a gente quer saber qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para isso ou para aquilo? Aqui está a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é, qual é? A santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não como desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Agora, o que deixou o trato passado, ele deve se revestir de Cristo. E esse é o justo e apto caminho para se viver para a glória dele. Por isso que agora os versos 23 e 24 nos falam de duas características da nova vida em Cristo. Vai falar da conversão e da recriação. Veja comigo os versos 23 e 24. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Conversão, verso 23, nos leva à nova vida. O revistais aponta para a conversão, que é um ato gracioso de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo.
E no processo da conversão, há uma mudança radical da mente. Ou seja, sua cosmovisão cristã, a forma como você enxerga o mundo, as lentes para o qual você usa para ver a realidade mundana, agora é permeada pelas verdades da Escritura, pelas virtudes de Deus, pelos desejos que Ele tem colocado em nós para viver segundo Ele e para Ele. Há um rompimento total com o mundo. A sua cosmovisão não te permite mais viver se lambuzando nas práticas mundanas, naquilo que é errado. Não, a sua cosmovisão chama você a enxergar Cristo, viver Cristo e ser um pequeno Cristo. Cristo é a habitação e no amor que Ele nos comunica, nós podemos compreender aquilo que também é ensinado para nós. Qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e assim sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o novo nascimento. E nós somos recriados também. A partir do momento que recebemos a nova vida, nós somos recriados para quê? O texto diz, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E assim, portanto, somos recriados em Cristo. Morremos para a velha natureza e renascemos como um novo homem que se refaz do pleno conhecimento da verdade. Além disso, somos considerados justos e santos para vivermos a pureza do caminho com Cristo. Nós sabemos que a justiça é imputada e outorgada no crente. Uma justiça que não anda só. Ela precisa da retidão ou a santidade que a acompanha. O convertido pode cumprir assim os seus deveres com Deus e com o seu próximo, porque em ambas, justiça e retidão, elas nos habilitam a vivermos neste mundo caído, negando as nossas vontades para manifestar a glória de Deus. Por isso, podemos lutar contra o pecado. Podemos negar as vontades pecaminosas da alma. Esse é o contraste. Ou seja, não cabe imoralidade, imaturidade para aquele que passou pela conversão e foi recriado por Cristo. O que cabe são as virtudes do Espírito, maturidade, aperfeiçoamento dos santos, como diz os versos 12 e 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É assim que o crente precisa viver. É desse modo que fomos chamados e transformados para ser. Por isso, Paulo faz questão de dizer à igreja, para que vocês vivam a vida como um perfeito varão, vocês precisam lembrar que práticas pecaminosas não podem mais ocupar o pensamento de vocês, o desejo de vocês, a prática de vocês. Porque vocês foram recriados segundo Cristo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a mensagem. Paulo então revela quem éramos para aquilo que somos. Por isso a música do Paulo César Baruch nos faz refletir sobre isso. Ano novo, vida nova. Mas se nada for diferente, tudo vai ser igual. O que pode ser diferente na nossa vida? Quanto nós amamos, buscamos e testemunhamos do Cristo que nos salvou e nos recriou para viver uma vida com Ele e para Ele. Não aceitando o mundo, mas sendo para o mundo uma oposição. Porque nós não somos aculturais, nós somos contraculturais. Queridos, eu quero encerrar dizendo que o Senhor nos transformou para vivermos nas trevas? Não. O Senhor nos transformou para vivermos na luz. Andarmos na luz como Ele está na luz. Mas o texto não para por aí. Ele fala que nós temos que andar na luz como Ele está na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Mas esses uns com os outros são aqueles que também estão na luz. Nós não temos comunhão com os incrédulos.
nós temos os incrédulos como alvo da nossa evangelização. Nós temos comunhão com os santos, com os que estão na luz. Então o texto diz que nós fomos transformados para viver na luz e mantermos comunhão para os que estão na luz, e aqueles que são incrédulos nós temos que chamá-los a desfrutar dessa luz, se assim o Espírito Santo transformar o coração dele, para juntos vivemos o propósito descrito aqui nos versos de 1 a 6, quando Paulo vai dizer que há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ou seja, somente entre os filhos da luz nós podemos viver essa unidade para o qual fomos chamados. Mas a Escritura diz, Gênesis Apocalipse, que com os incrédulos não há unidade. Isso é antagônico. Queridos, isso nos deve levar ao entendimento de que viver 2026 não depende daquilo que você prometeu para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha. Não. Porque tudo isso só vai ser possível se você viver em comunhão vertical, primeiramente. Será porque Jesus vai resumir os mandamentos em 2, dizendo, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, para depois amar o próximo como nós mesmos, para dizer, se de fato nós temos continuamente uma vida vertical, o horizontal será resultado. Então eu posso dizer para minha esposa, confie que eu vou ser melhor marido para você, e depois que ela me dá toda aquela lista de coisas que eu faço há tantos anos, e que mesmo assim ela desconfia daquilo que eu estou prometendo hoje, ela vai confiar, não porque eu estou dizendo, mas porque ela está vendo uma mudança na minha vida, quando eu começo a demonstrar que essa mudança está nascendo na minha vida com Cristo. Porque se eu não fizer isso, eu posso prometer ela mais uma vez, e ela mais uma vez, ao findar do ano, vai dizer, nada mudou, pelo contrário, você continua sendo esse péssimo marido, esse péssimo pai, que promete e não cumpre, que se preocupa consigo mesmo e com as suas conquistas. A Escritura nos chama a entender que se nós não mudarmos a nossa relação com Deus, não vamos mudar na nossa relação com o próximo. Se nós não evidenciarmos uma vida prática na vida com Cristo que recebemos para ser testemunha deles, não adianta. Nós vamos continuar nos mesmos hábitos pecaminosos. Nós vamos continuar vivendo a velha natureza e continuar prometendo aquilo que não cumprimos. Não estou dizendo para você esquecer das suas promessas, mas você agora reavaliá-las em Cristo. Primeiramente, pare para pensar se você está lendo a sua Bíblia. Lembra lá no início do ano que você prometeu ler a Bíblia o ano todo? Por que você não conseguiu concluir? O problema está no tempo? O problema está na sua rotina? O problema está na igreja? Onde está o problema? Você sabe a resposta. Você que prometeu esse ano ler a Bíblia toda, reavalie isso. Não faça as promessas que você não vai cumprir, porque você sequer vive uma vida que glorifique a Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar com o Evangelho. Nós não podemos brincar com a vida que nós recebemos, porque ela custou o sangue precioso de Cristo Jesus. Nós não podemos brincar de igreja. Não podemos. Por isso a minha palavra para você, nesse primeiro domingo do ano, é do velho ao novo. Mas lembra daquilo que você era, para aquilo que você deve ser. Reavalie primeiro toda a sua vida, para saber se ela está em Cristo, alicerçada nele, para então você conseguir fazer promessas
e pedir à sua esposa para te ajudar a cumpri-las. Fazer promessa aos seus filhos e pedir para que eles te ajudem a cumpri-las. Para que eles possam olhar para você e ver que de fato você é testemunha da realidade daquilo que Cristo é em você. Que Deus nos ajude. Não é fácil, mas somos chamados para sermos essa igreja. Que Deus, em Cristo Jesus, nos dê a condição e a capacitação de reavaliarmos as nossas vidas todos os dias e assim vivermos segundo Ele, para a glória dEle. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.